Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de número 3. Nessa aula nós vamos ver muita coisa legal. Dá uma olhadinha no que a gente vai fazer aqui hoje. Esse aqui é o projeto que nós começamos a fazer na aula passada e hoje nós vamos começar a fazer a parte da fachada. A gente vai fazer esse patamar, nós vamos fazer essa escada, vamos fazer também essa rampa aqui, ó. Vocês vão ver que não é um exercício muito difícil, é super simples, tá? O mais complicadinho daqui que a gente vai fazer é essa escada. E mesmo assim não é tão complicado não, tá? Você vai ver que você vai fazer uma, duas vezes, já vai gravar como se faz. E aqui tem algumas vegetações que eu vou mostrar para vocês como se coloca lá no final da aula. Se você ainda não está no grupo de paisagismo com SketchUp, entra lá. É um grupo do Facebook muito legal para onde eu estou publicando essas aulas. E todas as dúvidas que estão nos comentários, todas, eu respondo da melhor forma possível. A gente consegue criar essa comunidade gostosa de aprender junto e tudo mais. Então, se você ainda não está, entra lá, basta acessar lá o Facebook e digita lá Paisagismo com SketchUp. Tá? A gente já está criando uma comunidade muito massa, pessoal muito legal que entrou aqui. O material do nosso curso também será todo publicado na minha página do Facebook, então quem ainda não adicionou, quem não curtiu lá, Professor Ronaldo Luigi, Luigi com D, I, Luigi. E ó, aqui ó, em fotos você pode clicar e aqui ó, curso de SketchUp para paisagismo. Se você clicar aqui, você já vai ver a imagem de suporte que a gente tem aí para aula 2, que é essa daqui, e a imagem de suporte para a aula 3, que é essa daqui, ó. Tá? Então, o legal é vocês entrarem aqui, que vocês conseguem salvar essa imagem no computador de vocês e poder desenhar, redesenhar a hora que vocês quiserem. Então, entrem aí, curtam a página para acompanhar tudo que eu posto. Também vou postar muita coisa legal relacionada a paisagismo, interiores, arquitetura. Então, fica por dentro. E, gente, mais uma coisa que eu queria falar aqui antes de começar. Eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo às aulas. Sinto muito orgulho de vocês por vocês estarem aprendendo aqui num curso online. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma ferramenta inseparável quando vocês tirarem as ideias da cabeça e querendo ver como isso vai ficar antes do projeto ser executado. Sei que às vezes é meio estranho, assim, hoje em dia ainda é um pouquinho estranho estudar com curso online. Se você tem um pouco de resistência, não tenha, continue assistindo às aulas que você vai ver que você vai, daqui pouco tempo, você vai conseguir fazer muita coisa legal, desenhar seus projetos. Sinta orgulho do que vocês fazem, sentir orgulho de fazer algo novo, de aprender, não é ruim, é muito bom. Então pegue a imagem das coisas que vocês estão criando, se você tentou criar sozinho também, poste aqui no nosso grupo, eu vou sempre dar alguma dica. Postem também no seu perfil do Facebook. Vocês vão ver que muita gente vai ficar calorada, falar, nossa, que legal que você está fazendo, que bacana. E vai achar que é um mundo de dificuldade, que na verdade não é, tá? É muito mais simples do que parece, tá? Basta a gente se exercitar. Cada vez que a gente se exercita mais, a gente percebe que a gente está evoluindo. A primeira vez que a gente faz parece que vai um pouquinho mais devagar, a segunda vez a gente já assimilou melhor, já sabe mais ou menos qual ferramenta a gente vai usar. A terceira vez que você fizer, meu amigo, aí você não esquece mais, você já vai estar aqui, ó. Então, treino é muito importante para você conseguir assimilar as ferramentas que eu estou passando em aula, tá ok? Vamos lá para o nosso curso. Bom, gente, na aula passada nós usamos algumas ferramentas interessantes. Nós desenhamos aqui esse platô, né, que eu chamo de platô, que é a primeira coisa que a gente desenha no projeto, é o espaço, a base que a gente vai começar a desenhar em cima. Selecionamos ela e criamos aqui um grupo, tá? Muito importante criar esse grupo antes de continuar, para que ele não grude com tudo que você vai desenhar em cima e você consiga tirar as partes separadamente. Isso é como se fosse um Lego, tá? Imagina que é como se fosse um Lego. Eu vou desenhar uma escada aí, é um Lego que eu consigo colocar e consigo tirar essa peça a hora que eu quiser para poder modificar essa escada, para poder, sei lá, desenhar uma rampa no lugar ou para poder fazer o que eu quiser. Então, é essencial você saber que as peças são Legos. E como a gente isola para que elas não grudem? Criando grupos. Selecionando, botão direito, criar grupo. Percebam também, ele criou aqui, quando a gente subiu esse patamar de 2 metros, ele criou aqui, ó, essa linha, tá?
criou essa linha desse lado e desse lado aqui. Então vamos lá, vou explicar para vocês por que isso acontece. Se eu passar uma linha aqui, ó, essa mesma linha vai dividir essa daqui em dois pedaços. E aí quando eu subo essa paredinha, por exemplo, o SketchUp vai entender, eu acho que como separou em dois pedaços, uma linha para cá e outra para cá, ele quer colocar uma linha de divisão entre essas duas paredes, tá? É assim que o SketchUp entende e por isso ele acaba criando essa linha que muitas vezes a gente não quer que ela esteja aí no meio do caminho, tá? Então nós precisamos apagar. Primeiro de tudo, se eu der um clique com minha setinha de seleção aqui, ó, em cima, eu vou ver que ele vai ficar todo selecionado, né? O grupo é assim, a gente dá um cliquezinho, ele seleciona por inteiro. Então se eu tentasse apagar essa linha, tá? Se eu clicasse nela e desse um delete, na verdade eu ia apagar o meu grupo inteiro. Então, ó, deixa eu voltar com ela aqui. Se eu pegar a borrachinha e passar nela, ele vai entender que eu quero apagar também o grupo inteiro. Então não é assim que a gente apaga uma linha. Para a gente apagar uma linha, primeiro a gente tem que pegar a seta de seleção, tá? Ou apertar o espaço, que ela já vem, ou cliquem aqui na setinha de seleção, e deem 2 cliquezinhos em cima do seu grupo. Quando a gente dá 2 cliques em cima do grupo, é como se a gente tivesse agora acesso e pudesse clicar em todas as partes dele separadamente. Então dá uma olhadinha. Se eu clicar nessa linha, ou nessa face, ou nessa de cima, eu consigo selecionar qualquer uma que eu queira. Tanto essa quanto essa aqui, ó. Eu clico lá e dou um delete. Então vamos lá para o outro lado e vamos fazer a mesma coisa lá. Eu dou um cliquezinho aqui e delete. Depois que você fizer isso, é muito importante que você pegue a sua seta de seleção e dê 2 cliques fora, para você sair desse grupo, tá? Porque senão, tudo que você desenhar já vai começar a desenhar grudando nessas faces e linhas desse grupo, tá bom? Tem que dar 2 cliquezinhos fora. Então, gente, eu costumo chamar de dentro e fora do grupo. Então, o que é dentro do grupo, o que é fora do grupo? Dentro do grupo é quando eu dou os 2 cliquezinhos para acessar ele, e aí eu consigo selecionar todas as partes e tudo mais. Fora do grupo é quando eu dei esse cliquezinho fora do meu desenho, não consigo acessar mais as partes dele. Para eu saber que eu estou dentro do grupo, eu tenho que dar 2 cliques, ó, e aí eu vou perceber que eu tenho essas linhas aqui, ó, pontilhadinhas, tá vendo? Em torno desse grupo. E quando eu clico fora, essas linhas somem, tá? Então eu estou fora do grupo. Então para a gente continuar, vamos desenhar aqui a nossa rampa. Gente, primeiro de tudo, eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês, desenhando sem medidas mesmo, como que seria mais ou menos a nossa rampa, tá? Eu vou fazer um contorno aqui, e esse contorno eu consigo puxar. É basicamente assim que a gente desenha a rampa, tá? Tem várias outras formas, mas essa é uma das mais práticas. Só que essa rampa a gente tem que desenhar com medidas, né? Então vamos pegar as medidas lá. Esse espaço, esse patamar reto que nós temos aqui, tem 2,91, tá bom? E depois desses 2,91, ela desce até esse ponto inicial aqui. Vamos ver aqui também quanto tem essa nossa muretinha aqui. Deixa eu pegar aqui a minha treninha, vou dar um clique aqui e trazer até aqui, ó. Eu tenho 72 centímetros. Legal. Primeiro de tudo, eu pego essa ferramenta que é a fita métrica, ou aperto o T de treninha. Dou um cliquezinho nessa linha e levo aqui, ó, no eixo azul, que é o eixo de altura, tá? Levo aqui para baixo com 0,72 Enter. Então eu já fiz aí essa minha linha guia que vai me auxiliar, onde eu vou começar a desenhar esse patamar reto. Eu posso pegar aqui, ó, o meu lápis ou digitar o L, tá? Que ele já vem de linha. Dou um cliquezinho aqui, ó, nesse xizinho, que é a interseção da guia, tá? O ponto onde ela ligou ali com a minha linha. Trago para cá com 2,91 Enter. E trago aqui, ó, até esse ponto aqui. E clico. Ok? A extremidade. Muita gente se confunde nessa hora. Por quê? Quando eu desenho essa parte e quero puxar ela, ele precisa ter uma face. Toda forma que a gente quer puxar, dar volume, tem que ter aquele preenchimento dentro lá, aquela face. E nesse caso aqui não tem, tá? Aparentemente tem, dá uma olhadinha aqui, ó. Aparentemente, essa parte, né,
tem um preenchimento onde eu poderia puxar. Mas se eu pegar aqui, ó, essa ferramenta, que é o empurrar puxar, e colocar aqui, ó, vocês vão ver que ele vai ter um sinalzinho de proibido, vermelhinho ali, pequenininho. E eu não consigo puxar. Eu vou tirar o meu grupo daqui para vocês verem, ó. Vou trazer o meu grupo para cá, ó. Vocês vão ver que eu só tenho linhas aqui, eu não tenho face. Eu tenho que circular isso daqui, ó. Eu tenho que contornar, né, de todos os lados para que eu possa criar uma face. Então muita gente se confunde com isso porque tinha o grupo ali por trás e parecia que tinha uma face. Então a gente tem que contornar de todos os lados. Pego lá o meu lápis, dou um cliquezinho aqui, ó, trago até este ponto e clico aqui neste ponto. Agora sim, ó, vocês vão ver, ó, que se eu der um clique aqui, eu tenho uma facezinha. Ok? E com essa face se torna muito tranquilo, basta a gente puxar. Então, vamos ver qual que é a medida aí que a gente tem que puxar? Ó, eu tenho que puxar aqui com 16,5 metros. Pegar aqui a ferramenta empurrar puxar, ou aperto o P de push, de puxar, dou um cliquezinho solto, né, aquele clique e solta, para cá, ó, e digito a medida que eu quero, né? 16,50, Enter. 16,50, Enter. Ok? Olha que legal ali, nosso patamar. E pessoal, se vocês estão gostando, já rola o vídeo aí para baixo e deixa o seu like. Isso me ajuda bastante a saber se eu estou no caminho certo, se eu estou criando conteúdo bacana aí para vocês. Se você não é inscrito, aproveita, clica aí no botãozinho vermelho e no sininho que tem do lado. Dessa forma o YouTube vai sempre te avisar toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui. Para a gente continuar, vamos fazer o quê? Nós vamos criar um grupo desse patamar para ele não juntar com a nossa escada, não juntar com tudo, todas as peças desse nosso Lego que a gente tem. Legal que fique tudo solto para a gente poder tirar, lembre-se disso. Para criar aqui um grupo, a gente tem que selecionar essa peça por inteiro, tá? Uma das formas de selecionar é pegando a setinha de seleção e fazendo uma janela de seleção que pegue tudo, ó. Ok? Se por acaso você fizer uma seleção que venha da direita para a esquerda, olha que coisa engraçada que vai acontecer. A minha linha vai ficar tracejadinha. Todo lugar onde essa seleção encostar, ou seja, se ela tiver encostado um pedacinho aqui, ó, do meu grupo, ela vai selecionar o grupo, tá? Então essa seleção da direita para a esquerda, essa que faz esse tracejadinho, se eu tentar selecionar aqui, ó, a minha rampa, ele vai acabar pegando também esse meu patamar, tá? Então dê preferência em selecionar da esquerda para a direita, que ele faz essa linha contínua e quando eu solto, ele seleciona apenas o que estava por inteiro dentro dessa minha seleção, tá? Então essa aí é mais uma dica que eu dou entre os dois tipos de seleção, da tracejadinha, que tudo que encosta ela pega, e da linha contínua, que é a mais legal para a gente trabalhar, que ele pega ali só o que tiver por inteiro dentro da seleção. Tem uma outra forma também de selecionar que eu acho interessante, que é dar 3 cliques, tá? Os cliques têm que ser um pouco rápidos, então eu pego a setinha de seleção, dou lá 1, 2, 3, ele seleciona tudo que está grudado, tá? Essa é uma ferramenta bem interessante para a gente selecionar as coisas, por quê? Porque se por acaso você está perto do grupo, você não precisa afastar para conseguir fazer uma janela de seleção que pegue tudo. Basta você pegar, mesmo que você esteja perto dele ali, 1, 2, 3, botão direito, criar grupo, ok? Veja que eu crio o grupo, ele coloca dentro dessa caixa azulzinha, tá? Isso quer dizer que esse grupo está selecionado. Cliquezinho fora do meu desenho e pronto, ele não está mais selecionado. Se por acaso você der um clique em cima dele e ele não ficar com essa caixinha azulzinha, quer dizer que ainda não é um grupo, tá? Selecione de novo, faça uma janela de seleção, ou os 3 cliques, botão direito e crie um grupo. Muito simples de fazer esse daqui, ó. Ele tem o quê? 5 metros, né? Então vamos lá. Vou orbitar aqui, né? Legal. E vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui a minha fita métrica e trazer uma linha paralela dessa daqui com 5 Enter. E eu vou saber que eu trouxe ali uma linha guia. Lembre-se que, ó, tá vendo que a linha está vermelha? Quer dizer que ela está paralela a esse eixo aqui, ó, do SketchUp, ou seja, estou levando ela retinha. Se por acaso a minha linha guia ficar pretinha, ó, tá vendo? Ficou pretinha. Vou trazer mais uma aqui, vocês vão ver, ó. Ela tá preta.
Quando eu orbitar, vocês vão ver que ela saiu do eixo, ó. Tá bom? Então, muito importante a gente saber se essa linha guia tá com a corzinha do eixo, ok? Então, nesse espaço aqui, o que a gente pode fazer? Ou a gente teria que contornar com lápis de todos os lados para poder fechar essa face, ou então nós podemos pegar essa ferramenta que é o retângulo, vou apertar a tecla R, que já vem, né? Dou um cliquezinho nessa quina, dou um clique na quina oposta, ó, que seria aqui. É uma diagonal, né? Vamos dizer assim, do retângulo, tá? Com o retângulo você não precisa clicar aqui, aqui, para depois vir para cá. É só dar um cliquezinho aqui, vem na diagonal e pá, que ele já fecha aí essa face para a gente poder puxar. As linhas que a gente tem que fazer muretas são apenas essa daqui e essa daqui, tá? Apenas essas duas. Então vamos lá. Eu pego aqui a nossa fita métrica, poderia traçar aqui 0,15, que é a espessura do muro, aqui a mesma coisa, 0,15, e depois traçar com lápis essas linhazinhas, ó, trago aqui para cá e aqui eu trago para cá. E pronto. Separei em dois pedaços e eu consigo puxar em alturas diferentes. Tem uma outra forma que eu acho interessante que é a seguinte. Seleciono aqui essa linha, deixo o Ctrl pressionado e seleciono esta outra linha aqui. Pego essa ferramenta aqui que é o equidistância, tá? Dou um cliquezinho em cima de qualquer uma dessas linhas e jogo para dentro um equidistância. A mesma ferramenta que a gente usou para fazer os muros externos da nossa casa. E digito lá 0,15. Para elevar ele, eu vou mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Vocês estão vendo que eu estou com essa ferramenta aqui, né, que é o empurrar puxar. E esse empurrar puxar, ele tem uma setinha nele, lá, uma setinha vermelha, ó. Nessa ferramenta, tá vendo o íconezinho dela, que eu estou mexendo aqui? Ele tem essa setinha vermelha. O ponto onde eu clico é a ponta dessa setinha vermelha, tá? Ela que é o ponto selecionável. O que quer dizer isso daí? A ponta dessa setinha vermelha é onde seleciona. Eu posso estar com a metade desse desenho, desse iconezinho para cá, que ele não vai selecionar essa minha borda. Ele só vai selecionar a minha borda se eu tiver com a ponta dessa setinha vermelha, ó, aqui, tá? A ponta da setinha vermelha é que manda. Se eu tiver aqui ou aqui, é onde eu vou conseguir puxar. Então eu deixo para cá, consigo clicar, trazer aqui para cima, ó, e levar essa ponta da setinha vermelha até aqui, ó, até essa linha. E aí eu clico. Já peguei a referência de altura, tá? Não necessariamente eu preciso digitar a altura das coisas. Eu posso clicar num ponto e clicar em outro ponto de referência. A mesma coisa eu vou fazer aqui, tá? Só que eu vou levantar isso daqui até este patamar, vou clicar, e aí eu posso rebaixar ele o quanto eu quero. Vamos supor que eu queira 10 centímetros rebaixado. Então eu clico nele lá, jogo para baixo e digito 0,10. Ele vai abaixar 10 centímetros, tá? Para a gente continuar, vamos fazer o quê? Nós vamos criar um grupo desse patamar para ele não juntar com a nossa escada, não juntar com tudo, todas as peças desse nosso Lego que a gente tem. Pego a setinha de seleção, dou lá 3 cliques, botão direito e criar grupo. Veja que eu crio o grupo, ele coloca dentro dessa caixa azulzinha, tá? Vocês começam a reparar aí que tem coisas que ficam meio cinzinhas e coisas que ficam brancas, tá? Um cinza meio azul, né? Azulado. Isso daí eu vou explicar mais pra frente, porque por enquanto não vai ter importância pra gente, tá? Gente, a gente pode excluir essas guias que a gente tem. Para excluir todas de uma vez, nós vamos aqui em editar e excluir guias. Ele apaga todas aí que a gente tem no nosso modelo. Olha a nossa escada que diferentona. Então ela tem aí um patamar para cá e um patamar aqui para cá também. Nós vamos começar por uma escada básica e eu vou mostrar como a gente altera ela para ficar com esse formato. Existem várias formas de criar uma escada, tá? Vou mostrar uma básica aqui para vocês, por exemplo, ó. Se você pegar aqui e trouxer para cima uma linha, né? Tem que ficar azulzinha ali de 0,18, que é a altura padrão ali, e depois você joga a profundidade dela aí, sei lá, uns 0,28, por exemplo, tá? Você consegue continuar fazendo isso, 0,18, 0,28, 0,18. Ó, tá vendo que eu sempre coloco no eixo, né? 0,28. Enfim, essa é uma das formas. Aí você pode vir aqui, fechar essa face,
e puxar essa sua escadinha. A que a gente vai fazer aqui em aula é um pouco diferente. Nós vamos vir nesse espaço aqui e vamos traçar uma linha guia, ó, clicando nessa linha no eixo azul, 0,18, Enter, que será a altura do nosso degrau, tá? Esse degrau ele vai começar aqui e vai terminar alinhado com essa linha aqui. Como a gente faz isso para saber se ele chegou certinho aqui, né? Eu posso pegar a nossa fita métrica e dar 2 cliques numa linha, ó, nessa aqui. Quando eu dou 2 cliques numa linha, ele estende uma linha guia no mesmo sentido dela. Isso é muito legal para alinhar coisas. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu quiser alinhar o piso da minha casa com essa muretinha, eu poderia pegar aqui a minha fita métrica e dar 2 cliques nessa linha. Ele vai estender uma linha guia no mesmo sentido que vai até o infinito, tá? E aí eu consigo trabalhar aqui, eu falo, aqui eu quero que comece pedra a partir daqui, um piso de pedra e tudo mais. Agora eu sei onde eu vou fazer o meu retângulo aqui. Pego lá a ferramenta retângulo, dou um cliquezinho aqui e já tem um retângulo para poder puxar, né? Vou pegar aqui o empurrar, puxar ou apertar a tecla P, que eu já vou pegar ele direto. Clico aqui, ó, trago para cá 0,30, por exemplo, né? Profundidade aí do meu degrau. Beleza, agora eu tenho que criar um grupo dele. Vamos selecionar aqui, ó, essa peça do nosso Lego, botão direito, e aí a gente pode criar tanto um grupo quanto um componente, tá? Geralmente, em peças onde tem cópias, eu crio componente, porque o componente, se vocês lembram lá da aula 1, se eu pintar um, ele vai pintar todas as cópias dele. Então, na hora de jogar materiais, se torna muito mais prático. Vamos clicar aqui, ó, em criar componente. Ele abre essa caixinha, tá? Não precisa dar nome, só clicar aqui em criar. Então agora nós temos um degrau, veja que ele está todo azulzinho aí. Tem uma ferramenta aqui que eu ainda não apresentei para vocês, a gente vai ter basicamente uma aula só dela, tá? Que é a ferramenta Mover. Existem vários truquezinhos, tá? Existe posicionamento de câmera para você conseguir movimentar as coisas e ela ir para o lugar certo. Existem formas de você travar a movimentação em um determinado eixo ou travar só no eixo de altura. Vocês vão ver que quando vocês começarem a desenhar, às vezes vai ter alguma coisa voando ou vai ter alguma coisa afundada no piso. Todos esses errinhos vocês vão eliminar depois que a gente tiver a nossa aula de movimentação. Mas eu já vou mostrar algumas coisinhas dela para vocês verem que legal. Primeiro de tudo, eu venho aqui e pego essa ferramenta aqui que é o Mover, ó, ou aperto a tecla M, que ela já vem para mim. Geralmente, quando eu movo as coisas, eu movo clicando nas quinas. As quinas são muito boas para conseguir encaixar peças. Por exemplo, eu clico aqui, né? Vamos supor que essa minha peça esteja aqui. Se eu clicar nessa quina, fica muito mais prático de eu alinhar aqui, ó, clicando aqui, tá? Se você clicar nessa peça em qualquer lugar, quando você tentar encaixar ela, olha só, você não consegue saber ao certo quando ela está certinha ali. Então as quinas, as extremidades, as quininhas, são excelentes para você pegar com a ferramenta Mover. Então, tudo bem, essa peça nossa já está encaixada aqui, né? Vocês não precisam nem mover ali. Agora, deem uma olhada numa função muito legal da ferramenta Mover. Quando eu aperto Ctrl, vocês vão dar uma olhadinha na ferramenta e vocês vão ver o quê? Que ele adicionou ali um sinalzinho de mais, ó, nela. Se eu apertar o Ctrl de novo, vocês vão ver que vai sumir, ó. Tá vendo o íconezinho que eu estou mexendo aqui, ó? Aperto o Ctrl, ele fica com sinal de mais, aperto o Ctrl de novo, ele some. No Mac é o Option. Basicamente, se eu pegar a ferramenta Mover e der um toquezinho no Ctrl, nem preciso deixar pressionado, tá? Ele ativa esse sinalzinho de mais, que serve para copiar. Então, quando eu clicar com a ferramenta Mover, ele na verdade vai arrastar uma cópia. Isso é muito legal, tá? A forma mais prática de copiar no SketchUp é com a ferramenta Mover. Esqueça Ctrl+C, Ctrl+V. Aperto lá o Ctrl, dou um cliquezinho aqui nessa quina e vou movimentar. Olha só, ele deixa a peça original lá e eu movimento, trago a cópia. Muito legal isso daqui, tá? Então vou lá, clico aqui nessa quininha. Uma vez que eu peguei minha cópia e cliquei no ponto final dela ali, onde eu quis deixar, eu posso multiplicar essa cópia.
Se eu quero que tenha mais 10 vezes, por exemplo, eu posso digitar lá 10, digitar o x, 10x, e dou um Enter. Olha só o que ele fez. Ele copiou 10 vezes. Eu pego a ferramenta Mover. Aperto o Ctrl para ficar com o sinalzinho de mais. Dou um cliquezinho na peça para levar a cópia. Ó. E aí eu clico aqui, ó, nessa quininha aqui de baixo. Pá! Uma vez que eu cliquei, eu posso digitar lá 10x Enter. Ele vai multiplicar aí 10 vezes. Ok? Legal, gente. Essa é uma ferramenta muito interessante. Nós vamos ver ela muitas vezes aqui no nosso curso. Nós vamos desenhar um deck de madeira com ela, um painel ripado com ela, espalhar piso, caso você queira fazer também um pergolado, dá para fazer, enfim. Tudo que você tiver cópias múltiplas, você pode usar essa ferramenta. Ela também funciona de uma forma um pouquinho diferente, né? Tem uma outra função que ela tem, mas isso eu vou mostrar depois para vocês, uma outra função muito interessante também. Se alguém ficar com dúvida nessa ferramenta, comenta aí que eu tiro todas as dúvidas, tudo bem? Só que essa escada não está igual essa outra escada aqui que eu desenhei, né? Como é que a gente faz ela ficar assim, chegando até lá na frente e tudo mais? Tem uma ferramenta aqui que nós podemos trabalhar que ela chama-se escala. Essa escala serve para a gente esticar as coisas, tanto aumentando as coisas de uma forma proporcional, quanto esticando mesmo, deformando esses objetos. Eu vou mostrar aqui do ladinho como é que ela funciona. Vou desenhar aqui um retângulo, vou puxar e vou criar um grupinho aqui dele. Legal! A partir do momento que eu aperto o S de escala, ou eu clico aqui nessa ferramentinha, que é o escala, ó, pá, como que funcionam esses quadradinhos verdes? Se vocês repararem, eu tenho essas linhas amarelas, ó, aqui, e tem um ponto que não está na linha amarela, ele está exatamente no centro dessa forma, que é esse daqui. Aqui em cima acontece a mesma coisa, ó. Tenho essas linhas amarelas e tem um ponto que está exatamente no centro aqui, ó, esse verdinho. Desse lado aqui, a mesma coisa, ó, esse verdinho. Esses pontos, quando eu clico, eu consigo esticar, tá, os meus objetos aí, tá? Qualquer objeto que você tem uma cadeira, um sofá, qualquer coisa que você queira deformar, dar uma achatadinha, você pode ir por esses pontos do meio. Os outros pontos eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Só vou falar aqui de leve para vocês esse daqui, ó, as quinas. Tá vendo que a gente tem as quininhas, ó, a junção das três linhas amarelas, as quininhas? Essas quininhas, quando eu clico, ó, eu consigo aumentar ou diminuir proporcionalmente. Primeiro de tudo, nós temos que fazer uma janela de seleção que pegue toda a nossa escada, tá? Para selecionar ela inteira. Não adianta tentar clicar 3 vezes, tá? Clicar 3 vezes você vai acabar entrando dentro do grupo, o que não é o que a gente quer, tá? Deixa eu clicar fora aqui para sair desse grupinho. Nós queremos selecionar essa escada, clicar aqui nessa ferramenta que é a escala e vir aqui, ó, tá vendo aqui, ó, as nossas linhas amarelas, ó? Tem essa do meio que não faz parte da linha amarela, né? Que é aquela que a gente estica. Então, vou clicar nela e vou trazer aqui, ó, até qualquer ponto de referência da frente da minha casa. Ó. Pode ser essa linha, essa daqui. E aí eu clico. Tudo bem? Então, ele já fez aí esses degraus aí esticados. Uma peculiaridade dos nossos degraus é que eles são assim, ó. Eles são um pouquinho mais esticados. A partir do segundo que eu tenho, ele já começa a esticar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Vamos jogar aí uns 70 centímetros, tá bom? Então, a partir desse daqui, a gente vai esticar aí esses 70 centímetros. Se eu pegar aqui a minha ferramenta Empurrar Puxar, você vai ver que eu não consigo puxar esses degraus, ó. Ele me dá um sinalzinho de proibido. Para você conseguir puxar com a ferramenta Empurrar Puxar, você tem que clicar diretamente na face. E para conseguir clicar na face, a gente tem que entrar dentro desse grupo. Se eu pegar a setinha de seleção e der 2 cliques, aí sim eu consigo, ó, clicar nas minhas linhas e faces, tá? E, consecutivamente, eu consigo puxar com essa ferramenta que é o Empurrar Puxar. Mas olha só o que acontece.
Gente, lembra se eu entrar no componente lá e mexer em uma peça, ele vai mexer em todas? Como é que a gente faz então para poder mexer num degrau sem mexer com os outros, né? Primeiro, se por acaso você clicou aqui e entrou dentro desse componentinho, né? Você tá com essa linha aqui, ó, pontilhadinha em torno dele, dá um clique fora, tá? Sai dele aí. Você tem que clicar com o botão direito aqui, ó, e vai aparecer essa opção de tornar único. Então eu vou clicar, tornar único. Uma vez que eu tornei único essa peça, eu consigo dar 2 cliques, pegar a ferramenta empurrar, puxar, clicar nessa facezinha e puxar aqui, ó, 0,70 Enter, tá? Para conseguir acessar outro grupo, eu tenho que sair desse daqui, né? Clico lá fora com a setinha de seleção, botão direito em cima desse e venho e torno único ele também, ó. Dou 2 cliques nele. E aí, uma peculiaridade, a última medida que eu digitei nela fica gravada. Então, se eu pegar ela e der 2 cliques, ele vai mandar a mesma medida nesse outro degrauzinho. Vamos lá ver? Então, ó, vou pegar aqui o empurrar, puxar e vou dar 2 cliquezinhos aqui, ó. 1, 2. Veja que ele já jogou os 70 centímetros, ó. Certo? Porque essa medida estava gravada. Ainda está, né? Se eu der 2 cliquezinhos aqui de novo, ó, ele vai jogar mais 70 centímetros. Como é que a gente faz então para fazer esse terceiro? Aperto o espaço ou clico na setinha de seleção, clico fora para sair desse componente, botão direito, clico aqui em tornar único, dou 2 cliquezinhos aqui para poder ter acesso às faces, pego a ferramenta empurrar, puxar, 2 cliques, né? 2 cliques de novo, 2 cliques de novo. Então ele foi 70, mais 70, mais 70. Tá bom? Então aí a gente conseguiu fazer esse patamar. Depois disso, você pode pegar, né? Aqui, ó, eu quero puxar essa face aqui até esse pontinho de referência. Eu trago a pontinha da seta vermelha até aqui, ó. Aí eu posso pegar a setinha de seleção, entrar dentro desse, fazer a mesma coisa, ó. Pego lá e trago a ponta da setinha vermelha aqui do empurrar, puxar até aqui, ó. Pá. A mesma coisa aqui. Dou 2 cliques, pego a ponta da setinha vermelha, clico lá, pá. Pego a setinha de seleção e clico fora para sair de todos os componentes, né? Vocês repararam também que quando eu entro dentro de um componente, tudo que está por fora fica com uma cor meio opaca? Dá uma olhadinha, ó. Vou entrar aqui, ó, num grupo ou num componente, ó. Quando eu clico fora, ó, ele aparece tudo da cor original. Então essa é mais uma forma de você saber se você está dentro do grupo, dentro do componente, ou você está fora dele. Tá bom? Para criar uma muretinha aí nessa parte, nós damos 2 cliques, fazemos lá uma fita métrica, uma treninha, para dentro aqui, no eixo verde, 0,15. Quando eu tenho 2 pontos que eu tenho que clicar, que são muito distantes, existe uma técnica para eu conseguir sair de um e chegar no outro. Vou mostrar para vocês. Então, basicamente, ó, se eu estou aqui pertinho desse, né, eu costumo aproximar bem lá para conseguir pegar o retângulo lá, ó, e clicar exatamente no pontinho onde eu quero. Tá? Se você está muito longe, fica difícil você saber onde você está clicando. Então, aproxima bem lá com o mouse e clica ali. Pá! Só que agora eu tenho que chegar lá do outro lado para finalizar esse retângulo, né? Nossa Senhora, como é que eu faço? Você pode pegar a mãozinha, né, e sair empurrando, também dá, tá? Dá um certo trabalho, mas também dá. Mas uma forma que eu acho muito interessante é o seguinte. Eu pego, ó, deixo o meu mouse aqui, ó, no lado oposto, tá? Da onde eu quero ir. E afasto o zoom, rolando a rodinha do mouse, ó. Para que eu consiga ver todo esse espaço. Depois eu deixo o meu mouse no ponto onde eu quero clicar. E aproximo, tá? Com o meu mouse ali, ele vai aproximar exatamente dessa quina. E dou um clique. Isso é legal vocês testarem, façam aí 3, 4, 5, 6, 10 vezes, tá? É uma coisa super rapidinha de fazer, de treinar. Façam aí que vocês vão ficar craque na hora de desenhar, vocês vão ter muito mais praticidade. Legal, gente, uma vez que a gente conseguiu separar, ó, em 2 partes, nós podemos pegar aqui a ferramenta empurrar, puxar, dar um cliquezinho aqui e levar aí uns 15 centímetros para cima,
ou se você quiser levar no mesmo patamar aqui do seu degrau, você pode clicar aqui e a gente já tem essa muretinha aí. Tá certo? Pegue a setinha de seleção e clique fora. Gente, eu vou mostrar duas coisas. Como trabalhar com texturas e como trazer vegetações ou objetos da internet, tá? Aqui eu vou só dar uma passadinha para vocês já conseguirem fazer algumas coisas legais com isso, jogar alguma textura em algum lugar, jogar uma textura de grama, ou colocar uma vegetação, eu quero colocar uma agave. Então, eu vou mostrar essas ferramentas como funcionam de uma forma mais pincelada nessa aula, tá? Pra frente a gente vai ver bem de perto cada uma dessas coisas, como funciona, quais são as dicas, quais são os truques que tem por trás dessas ferramentas. Primeiro de tudo, se a gente pegar esse baldinho de tinta, eu costumo chamar de balde, tá? Porque a tecla de atalho é o B. Ele vai abrir aqui, na nossa bandeja padrão, essa caixinha que é a caixinha de materiais. Se eu clicar aqui nessa setinha, eu consigo ver que eu tenho aí, caixinha de cores, eu tenho aí caixinha de metal, eu tenho caixinha aí, por exemplo, de asfalto e concreto, eu tenho caixinha aí de paisagismo, cercas e vegetação, e eu consigo pintar com baldinho, tá? Só que detalhe, se eu jogar com um baldinho em cima de um grupo, ele vai pintar esse grupo todo. Dá uma olhada. Vou jogar aqui uma grama, Não é o que eu quero, né? Eu quero simplesmente que ele pinte só a parte de cima, que é onde vai ter grama. Então, como é que eu faço isso? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Primeiro de tudo, eu tenho que pegar a setinha de seleção e dar 2 cliques no meu grupo. Aí eu não consigo ter acesso às faces separadamente? Eu consigo pintar apenas uma se eu quiser. Então vamos lá. Entrei dentro do meu grupo, pego lá a grama e consigo pintar lá somente uma face que eu queira. Não é legal? Legal. Vou pegar aqui a setinha de seleção e clicar fora para sair desse grupo. Vou clicar aqui também, 2 cliques, vou pegar a graminha e vou jogar essa graminha aqui também. Pego a setinha de seleção e saio desse grupo também. Então, aproveite, explore aí um pouquinho das tintas, tá? Lembre que se você pintar fora de um grupo, ele vai pintar esse grupo por inteiro. Então, se você quer pintar só uma parte dele, tem que dar os 2 cliquezinhos para poder ter acesso às faces separadas e eu conseguir pintar só uma delas. Tá bom? Caso você queira pintar tudo de uma mesma textura, basta você jogar por fora do grupo que ele já vai se espalhar. A gente tem uma biblioteca gratuita, online, onde a gente consegue trazer milhões de coisas aqui para o nosso projeto. Eu vou mostrar ela para vocês aqui. Você vem aqui em Janela e 3D Warehouse. Dependendo da versão do SketchUp, pode estar escrito Armazém 3D. Vai abrir essa janelinha aí, que você pode pesquisar pela planta que você quer, por exemplo, agave. Tem agaves bem desenhadas, tem agaves que foram feitas a partir de uma foto recortada, tem agaves bonitas, feias. Aí vamos supor que eu gostei dessa daqui. Clica aqui. Mais algumas informações aqui embaixo. Entre elas, a mais importante é essa aqui, polígonos. Aqui, nesse caso, tem 540. Quanto maior esse número, mais pesado a planta é para o nosso computador. Essa aqui é super levinha, mas vocês vão ver plantas aí que tem 200.000. Essas que tem um número muito grande, a gente tem que evitar, tá? Porque senão o nosso computador começa a dar uma boa travada aí. Aí para a gente poder baixar, você clica aqui no botão Download. Depois você pode clicar nesse botãozinho azul. Essa é uma tela para você fazer o seu cadastro ou o seu login. Porém, o cadastro por aqui tem dado muitos erros, tá? E eu aconselho vocês fazerem um cadastro por fora do SketchUp, indo lá numa página de internet e digitando no Google Registre-se Trimble, do jeitinho que está aqui, tá? Registre-se Trimble. E vai aparecer aí Registre-se Trimble e Sign Trimble. Dá para você fazer o cadastro por qualquer um desses dois, e às vezes na busca um desses dois não aparece, tá bom? Se você for pelo Sign Trimble, você vem para essa telinha aqui e tem que clicar aqui, para criar uma nova conta de usuário. Aí ele vem aqui para a página do Registre-se. Ou se você for aqui direto para o Registre-se, já cai nessa telinha. Mais fácil, tá bom? E aí basta você colocar os seus dados, o seu nome, o seu último nome, o seu e-mail e criar uma senha aqui, tá?
Para criar uma senha, essa senha ela tem que ter no mínimo 8 caracteres. Ela tem que ter números também, não adianta ter só letras. Tem que ter algum número pelo menos. E ela tem que ter letras maiúsculas e minúsculas. A dica que eu dou é você colocar a primeira letra maiúscula da senha e o resto tudo minúsculo. Fica muito mais fácil de lembrar, tá bom? Além disso, você tem que colocar um caráter especial, tá? Que pode ser um arroba, um asterisco. Essa senha aqui, pessoal, você vai precisar lembrar ela certinho do jeito que você escreveu para poder fazer o login lá dentro do SketchUp. Então, é muito importante que você anote num papel essa senha exatamente do jeito que você colocou aqui, apontando uma setinha no papel lá para dizer qual que é a letra maiúscula que você colocou. Então, crie a sua senha, anote no papel e guarde esse papel que ele vai ser muito importante para você poder fazer o seu login. Depois de criar a sua senha, você clica nesse quadradinho aqui. E aí, muitas vezes, abre um quadrado, uma tela, com uma imagem toda dividida. E sempre aparece lá uma pergunta. Por exemplo, clique nas partes dessa imagem que aparecem faixas de pedestre. Aí você tem que olhar a imagem e clicar onde aparece a faixa de pedestre. Então basta ver a pergunta aí que eles vão te fazer, clicar nos quadradinhos que aí ele vai liberar aqui para você, tá bom? Então depois de preencher todos esses dados, criar a sua senha e clicar nesse quadradinho aqui, pode clicar aqui no botão amarelo para criar a sua conta. E aí eles vão te avisar que te enviaram um e-mail. Aí você entra lá no seu e-mail. Às vezes demora até uns 5 minutinhos para chegar para você, tá? Então tenha um pouquinho de paciência, espere um pouquinho, vá atualizando o seu e-mail para ver se chegou. Se não chegar na sua caixa de entrada, veja se não foi parar na aba promoções, no lixo eletrônico ou na caixa de spam do seu e-mail. Porque às vezes seu e-mail acaba jogando para outra pasta e não para a caixa de entrada, tá bom? Então você tem que clicar nesse e-mail e depois vai nesse botãozinho que tem aqui, ó, para você ativar a sua conta. Pronto! Agora você já pode usar o seu e-mail e senha para poder fazer o login lá no 3D Warehouse. Vamos voltar lá para o SketchUp então. Quando você voltar para o SketchUp, clica aqui nessa casinha. Vem aqui nesse cantinho onde tem esse rostinho aqui e clica aqui no botão Entrar ou Criar Conta. Aí ele vai voltar para essa tela e aqui você coloca o seu e-mail, tá? Esse e-mail que você cadastrou. Depois de colocar o seu e-mail aí, você clica nesse botãozinho amarelo. E aí, identificando que o seu e-mail está cadastrado, ele vai pedir para você colocar a sua senha. Basta colocar a sua senha, coloque exatamente a senha que você criou lá, do mesmo jeitinho, tá? E aí, clicando no botão amarelo, ele vai liberar aqui para você poder baixar as plantas, tá bom? Então eu vou lá, pego a planta que eu quero, e agora quando eu clicar em Download, ele já vai perguntar para mim, quer baixar direto lá para o SketchUp? Vou clicar aqui em Sim. Baixou. Vocês vão ver que ela vai estar grudada na ferramenta Mover, né? E aí eu consigo posicionar lá onde eu quiser. Por exemplo, eu quero deixar ela aqui. Tá? Lembrando que se você quiser aumentar o tamanho dela, você pode pegar a ferramenta Escala e vir pela quininha. Quando vocês estiverem movendo, ou quando vocês estiverem copiando com o Mover e o Ctrl, né? Para espalhar aí, pode ser que algumas afundem no chão, pode ser que algumas fiquem voando, pode ser que vocês não consigam colocar no lugar certo. Não se preocupe, tá? Experimente assim mesmo, tente. Nas próximas aulas eu vou mostrar como funciona de perto essa ferramenta de mover e vou dar todas as dicas possíveis para vocês não terem dor de cabeça na hora de copiar e na hora de mover. Bom, gente, então fiquem à vontade para espalhar vegetações. Vocês vão ver que algumas coisas que vocês vão trazer, você vai trazer uma vegetação, de repente tem a logomarca junto. Basta você dar 2 cliques nesse grupo, selecionar a logomarca e apagar. Isso também a gente vai ver bastante nas nossas aulas, por enquanto isso aqui é só uma pincelada geral. Depois que você finalizar aí o desenho do seu espaço, espalhar algumas plantinhas, é importante que você salve o seu arquivo, porque às vezes o SketchUp fecha sozinho, é importante você ficar sempre salvando de tempos em tempos, tá bom? Então para salvar, você vem aqui em Arquivo, vem aqui em Salvar Como, aí você escolhe qual pasta você quer salvar, se quer salvar na área de trabalho, se quer salvar nos meus documentos, dá um nome para o arquivo, aqui por exemplo, Arquivo de Aula, e depois clica aqui em Salvar,
que tudo que você fez até agora está salvo, você não vai perder nada. Tem algumas pessoas que já estão seguindo as minhas aulas aí, que já sabem, já aprenderam SketchUp em outro lugar, ou aprenderam sozinho também. Tem aquela galera que está começando do zero. E essas pessoas que já sabem um pouco também vieram conversar comigo esses dias e falaram, nossa, que legal, Luigi. Eu estou pegando vários truques com vocês, coisas que eu nem imaginaria que dava para fazer, já mexo com o programa há um tempo. Então, cara, continue vendo as aulas. Com certeza você vai ver muito truque assim que você nem imaginaria das ferramentas aqui que dá pra gente fazer. E quem está aprendendo do zero também, pode ter certeza que você está sendo muito bem ensinado. Vocês vão aprender muito bem a desenhar aqui com essa ferramenta incrível que chama-se SketchUp. Tá bom? Essa foi a nossa aula de número 3. Adorei estar com vocês aqui hoje. Lembre-se, qualquer dúvida, sugestão, se gostou, se não gostou, comentem aqui para eu saber o que está acontecendo, tá? E a gente se vê na aula 4. Tchau, tchau, gente!